Oi, oi, eu me chamo Gabriela Cadamuro. Você tá pronto pra dormir? Seja muito bem-vindo ao primeiro crime pra dormir. O primeiro caso é um caso muito importante pra mim, porque, como eu contei no primeiro episódio, lá no episódio piloto pra vocês, é o tema do meu TCC. Rones von Firmino Gomes, ele foi apelidado pela mídia maringaense de Maníaco da Torre. E é sobre esse caso que eu quero falar com vocês hoje. Quem era o Maníaco da Torre? No dia 27 de julho de 2015, uma mulher foi encontrada perto de uma torre de transmissão por um agricultor. O nome dela era Mara Josiane e ela tinha 36 anos. Ela estava nua, de bruços, e tinha marcas de agressão por todo o corpo. O que mais chamava a atenção dos policiais naquele dia era a cena, porque o modus operandi, que é a forma como a cena do crime aparentava, era bem parecido com o modus operandi de outros crimes. Porém, eles não tinham como ter tanta certeza. A Delegacia de Homicídios de Maringá foi criada só em 2012. Então, antes disso, todos os crimes, assassinatos e investigações eram dirigidos a cada município. Então, por exemplo, Maringá tem a cidade de Sarandi, Mandaguari, Mandaguaçu, todas em volta. Então, um crime que acontecia aqui em Maringá era resolvido aqui em Maringá. Um crime que acontecia em Mandaguari era resolvido em Mandaguari, mesmo que todas essas cidades fizessem parte da região de Maringá. Depois de 2012, os crimes começaram a ser centralizados na 9ª Subdivisão Policial de Maringá. Foi exatamente por causa disso que os policiais acharam tão estranho o modus operandi do assassinato da Mara Josiane. Naquela época, era muito difícil ter certeza de todos os crimes que tinham acontecido. As provas do caso da Mara Josiane levaram os investigadores a diversos outros crimes que poderiam ter sido realizados pela mesma pessoa nos últimos 5 anos. Modus operandi. Como eu disse anteriormente, todas as vítimas foram encontradas nuas e de bruços. Todos os corpos foram desovados perto de torres, sejam elas de energia ou de transmissão. Outro detalhe é que todas continham evidência de estupro. Todas as vítimas eram garotas de programa. E para finalizar, todas também foram assassinadas de forma brutal. Ou elas foram estranguladas, ou devido a fortes pancadas tiveram traumatismo craniano. As evidências e as investigações. Quando o corpo da Mara Josiane foi encontrado, o delegado da época decidiu que aquele seria o último caso. Então ele decretou uma investigação de urgência. 3 dias depois daquele dia, Rones von Firmino Gomes seria preso. Durante as investigações, o delegado consultou alguns arquivos que constatavam a possível similaridade entre o caso da Mara Josiane e um outro caso acontecido no mesmo ano. Arielle Natália tinha 24 anos, o corpo dela foi encontrado a 3 quilômetros da onde o corpo da Mara Josiane foi encontrado, então são locais muito próximos um do outro. Os policiais fizeram uma varredura ao redor do local onde a Mara Josiane tinha sido desovada, encontraram roupas dela e a primeira peça do quebra-cabeça, um pedaço de carro azul metálico. A partir daí, os policiais pegaram 40 horas de vídeo do cruzamento entre as possíveis avenidas que levavam até o local onde o corpo da Mara Josiane foi encontrado. Os policiais suspeitaram de um carro de cor azul metálica e que tinha sido multado na noite anterior ao crime. O carro era uma BMW 325i e ele pertencia a Rones von Firmino Gomes. Rones tinha passagem pela polícia em 2002 e 2011. Após monitorar a casa de Rones, os policiais confirmaram que aquele era um local de venda de drogas e usaram esse argumento para chegar até ele. Cena de filme. A BMW da multa estava estacionada na casa do Rones. Os policiais pegaram um pedacinho de carro que eles acharam na cena do crime da Mara Josiane e simplesmente, como um quebra-cabeça faltando uma peça, encaixaram no para-choque da BMW. O Rones não estava na casa naquele dia, mas ele foi intimado a depor com argumentos de que eles estariam investigando sobre o ponto de drogas. No dia seguinte, o Rones compareceu à delegacia com 2 de suas irmãs e uma mulher de 21 anos que se declarava
estava sua amante. Ao ser questionado sobre o assassinato da Mara Josiane, o Rones negou e a garota de 21 anos confirmou o álibi dele. Porém, a polícia disse que ela poderia ser presa por ser cúmplice de um assassinato e ela confirmou que não estava com o Rones naquela noite. No dia 30 de julho de 2015, o Rones estava sendo preso, acusado de matar a Mara Josiane. Eu entrevistei os delegados, escrivães e investigadores da 9ª Subdivisão de Maringá na época do meu TCC. E eles me disseram que, apesar das provas contra o Rones, apesar do Rones ter confessado 5 crimes e a perícia ter confirmado um crime, ao todo 6, eles achavam que o Rones poderia ter matado muito mais mulheres do que aquelas 6. Vários crimes antes de 2012 tiveram o mesmo modus operandi que da Mara Josiane, que da Arielle Natália, que de diversas outras mulheres. Algumas curiosidades sobre o caso. Na época que eu fiz o meu TCC, uma pessoa muito importante ajudou a descobrir todos esses crimes de uma certa forma. O jornalista Roberto Silva, por vários anos, antes mesmo da existência da 9ª SDP em Maringá, por ser jornalista investigativo, juntava diversos casos que tinham o mesmo modus operandi. E ele fez uma lista desses casos e entregou para a polícia. Além disso, há um boato também que o Rones só matou todas as mulheres que matou porque quando ele era criança, ele morava na Avenida das Torres e o quarto dele, a janela do quarto dele, tinha visão para uma torre de energia. O ponto é, na época, dizem que a mãe dele era uma garota de programa e que ela foi assassinada. Mas esse caso, essa teoria, é só boato. Não se confirma, ninguém confirmou essa história. O Rones foi tratado como um serial killer aqui na cidade de Maringá. E ele foi apelidado pela mídia de maníaco da torre. Como a mídia não sabia quem era o homem que matou diversas mulheres, ele foi apelidado assim para poder ser noticiado. Então, como ele deixava as mulheres perto de torres, o chamaram de maníaco da torre. Corpos encontrados em Maringá. 7 de dezembro de 2010, o corpo de Edinalva José da Paz, de 19 anos, foi encontrado. No dia 24 de março de 2012, uma vítima não identificada foi encontrada. No dia 19 de março do mesmo ano, 2012, Silmara Aparecida de Melo, de 33 anos, foi encontrada. No dia 20 de agosto de 2013, outra vítima não identificada foi encontrada. No dia 11 de junho de 2014, Laís Caroline Rodrigues da Silva, de 15 anos, foi encontrada. No dia 13 de julho de 2014, outra vítima não identificada foi encontrada. No dia 3 de março de 2015, a Arielle Natália da Silva, de 24 anos, foi encontrada. E no dia 27 de julho de 2015, a Mara Josiane, de 36 anos, foi encontrada. Até hoje, ninguém sabe ao certo quantas mulheres o Rones matou. Julgamento. O Rones foi acusado de 6 homicídios duplamente qualificados, 6 ocultações de cadáveres e 2 tentativas de homicídio e um estupro. Em março de 2019, o Rones foi ao seu primeiro julgamento. Ele foi condenado a 21 anos de prisão pela morte de Edinalva José da Paz. Ele pode ser considerado um dos maiores serial killers do estado do Paraná. No dia 5 de dezembro do mesmo ano, de 2019, ele foi ao seu segundo julgamento. Foi condenado a mais de 23 anos e 4 meses de prisão pelo homicídio triplamente qualificado e ocultação de cadáver pela morte de Silmara Aparecida de Melo. O Rones ainda deve ser julgado por diversos outros crimes. Como eu falei aqui, foram 5 crimes que ele confessou e um foi provado pela perícia. Eu acabei de citar 2 julgamentos. Os 2 julgamentos tiveram um júri popular e foram abertos ao público e estão como domínio público de Maringá. Muito obrigada por assistirem. Se você gostou do conteúdo, dá um curtir, segue aqui o Instagram e divulga, compartilha com seus amigos. Beijos e ótimos sonhos!